Dudu, meu irmão, cara, Saúde, Diogão. prazer te conhecer Pô, e uma prazer é todo felicidade meu. imensa de ter você aqui no Pau Brasil Podcast, cara. Valeu, O obrigado, cara. objetivo é falar de música, falar de dança, falar de qualquer coisa ligada à música, à dança, à arte e, enfim, queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço demais aí, cara, o convite. Eu fiquei bem feliz, fiquei surpreso ainda mais de saber como é que foi aí essa lembrança, esse contato aí, cara, né? Pô, sem demagogia ou narcisismo, mas é bacana, né? A gente fica feliz, né, cara? Cara, já que você falou, quero te dizer o seguinte. Há muito tempo, cara, há muito tempo, que prazer eu tenho de ter você aqui na minha frente e falar isso olhando nos teus olhos. Eu tenho uma admiração muito profunda porque a gente sabe o quão difícil é você ter uma carreira de músico, né? E a música em você te tocou de uma forma que extrapolou até o seu próprio instrumento, né? Gente, para quem vai ouvir aqui o nosso podcast, o Dudu Oliveira, que eu conheci ainda menino lá no Clube do Choro, Dudu da Flauta, era o Dudu da Dudu Flauta, da né? flauta. O Dudu da Flauta é um multi-instrumentista, também canta. Vocês aconselho já de começo do Flau no No Instagram. Instagram, Acompanhem os vídeos, o feed do Dudu e vocês vão ver que maravilha que é o trabalho desse cara. Eu me lembro de você gravando 9 instrumentos para fazer uma única faixa, todos os instrumentos tocados por você com uma qualidade incrível, né, cara? Eu fiz, na época, com uma pretensão de, não sei, de fazer esse experimento aí, né? De ver como é que Aham. ficaria, porque é, tem que começar de algum lugar. E, geralmente, quando a gente vai gravar, né? Para quem não conhece, o processo de gravação, ele tem várias maneiras, né? De se começar, de se fazer, né? Uhum. Às vezes é todo mundo tocando junto, Sim, né? sim. Dependendo do tamanho do estúdio, dependendo dos recursos. E às vezes a gente começa por um instrumento só, né? E Uhum. ali vai colocando um de cada vez, Uhum. junto com uma guia, né? Com uma voz guia e, vamos supor, um Uhum. violão. Uma Eu tinha que, orientação, né? eu tinha que começar ali com um instrumento só, né? Tipo, então começava com violão no clique, né? Sim. Que é a marcação do Uhum. BPM. E imaginando já todas as ideias ali na cabeça, porque também como o tempo era curto, Os arranjos eram todos seus. sim, tudo meu, é. E muitas vezes, assim, aquele arranjo pegada choro, né, cara? Que a gente não tem muito arranjo, né? A Aham. gente vai criando ali certas coisas, mas a gente não encara como se fosse um arranjo, né? Sim. E um violão e um clique, imaginando Uhum. todas as nuances ali. E também, como o tempo era curto, eu queria já deixar aquele violão valendo ali. Eu já queria fazer para depois não ter que refazer e tal. Refazer, né? Então começava com violão, um clique, depois Aliás, essa é uma ganzar, outra tamborim. característica, desculpa te interromper, essa é uma Imagina. outra característica sua, né? Os músicos que trabalham com você em estúdio, eles ficam muito impressionados com a tua eficácia, né, cara? Você não perde tempo de estúdio, não, né? Pois Você é. entra e dá o teu recado sem ficar fazendo muita. Esses dias eu vi um vídeo do Rio do Hora falando de você, Foi né? mesmo, foi mesmo. É porque ele tava falando tanto isso, né, nesse dia, que aí eu, de brincadeira ali, eu falei, mestre, pô, deixa eu filmar isso, aí prontei O isso, Rio né? do Hora, né, E cara? também pra jogar na gente, também pra, né, Pô, dá uma cavar aquele levantada. pênalti, né? Aí aí no mesmo dia eu fui fazer uma outra gravação e também dei sorte de ser rápido e o Aham. cara. Aí eu falei, vou aproveitar, vou fazer. Aí eu fiz Faz de aquela brincadeira novo. lá e Cara, coloquei. ficou muito legal. Galera, não deixem de seguir. Do Flau, vocês vão morrer de rir. Ele tem vídeos engraçadíssimos, além de ser esse músico extraordinário. Cara, eu vou segurar um pouquinho a minha emoção, porque eu tô realmente muito emocionado de estar aqui com você, cara. Nossa, que Eu isso, vi cara. você um menino, depois vi você tocando na banda Joia Rara. No primeiro momento eu não consegui linkar, porque você já era um homem, né? Barba, Sim. cabeludo, coisa e tal. E você tava tocando sax soprano. Aham. Eu te conheci muito menino tocando Flauta. né? Aham. Mas assim, cara, é uma emoção muito, muito grande pra mim poder te conhecer e estar trocando essa ideia com você. Eu vou segurar essa emoção pra voltar nos teus inícios, tá? Tá. Cara, você é natural da onde? Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Nasci no centro do Rio de Janeiro. Meus pais nessa época ainda moravam no subúrbio, moravam em Irajá. Meu pai músico também, empresário, advogado, Uhum. e minha mãe professora. Mas meu pai tinha um sítio em Magé,
que é Baixada Fluminense. Sim, eu conheço bem Magé. Isso. Região, é quase região serrana já, né? Porque é nos pés de Teresópolis, nos né? pés da serra, Da ali, serra. fronteirinha com Guapimirim, Exatamente, né? E aí, cara, eu, logo pequeno, a gente foi morar lá, foi morar no sítio. Minha mãe também tinha casa lá, porque a família da minha mãe é de lá. E aí nós fomos morar lá. E aí eu continuei estudando ainda em Vaz Lobo, né? No subúrbio aqui, fazia esse trajeto com meu pai. Até depois... Seu pai vinha para o trabalho, vinha para o trabalho, exatamente. E aí, depois eu fui estudar num colégio lá em Magé mesmo, que foi quando eu estava um pouquinho maior. Mas vamos um pouquinho mais devagar aí, porque é muita informação para nossa audiência eu acabo aprendendo aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aprendendo a encurtar as coisas. O seu pai não é vivo mais, não, né? Meu pai já é falecido. Já é falecido. O seu pai foi um grande chorão, pelo que eu sei, não é isso? Foi, meu pai. E também multi-instrumentista, não é isso? É. Como é que era essa história da musicalidade do seu pai? Você desde pequeno via ele tocando vários instrumentos. Como é que era isso, cara? Eu cresci assim, né? Vendo meu pai tocar um monte de instrumento. Ele tocava cavaquinho muito bem. Ele era assim, ele teve uma carreira... breve, assim, até como um artista, né? Mas isso nos anos 70, né? Eu era temporão, né? Então, ele gravou 2 LPs, né? Um em 77, outro em 79. E era solando cavaquinho, ele seguia ele era praticamente um discípulo do Valdir Azevedo, né? Sim. Tocava bem parecido. E o impacto que teve Valdir Azevedo, imagino, naquela época para todos os músicos, porque até então o cavaquinho era uma coisa e depois o Valdir vira outra, né? Vamos assim, supor assim, é como se fosse o Hamilton de Holanda, né? Só que o Valdir, devido à época e o status que esse tipo de música tinha na época, ele era muito, muito famoso, muito, né? Rico e famoso. E o seu pai, então, já tinha essa onda de solar, de tocar? Já, solava pra caramba, era um cara que como ele sabia acompanhar também cantores muito bem, fazia introdução, solar, fazer harmonia. Pô, cara, então seu pai não foi um amador, ele foi profissional, Foi um profissional, ele tocou com grandes, assim. É porque quando eu comecei a tocar, né, ele já estava bem mais velho e ele já não tocava mais. Assim, você era temporão, no caso, né? Temporão, Quando eu nasci, ele Você tinha tem uns irmãos? 45. Tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Mas eu tenho um por parte de mãe e tenho 4 por parte de pai. Legal, bacana, uma família grande, né? Algum músico? Não. Assim, só o mais velho de todos que tocou com meu pai durante um tempo, tocar pandeiro, assim, mas depois largou. Mas sabe tocar. Toca Sua pandeiro. Mãezinha vive? Minha mãe é viva, minha mãe já é professora aposentada. Podemos mandar um abração aí. Sim, como é que é o nome dela? Dona Damiana. Dona Damiana, daqui do Pau Brasil Podcast. Olha que trabalho maravilhoso, hein? Esse cara aqui, vou te falar. Então, voltando pro seu pai. Minha mãe canta muito bem, cara. Cara? Ela canta pra caramba. Ela é maravilhosa. Que legal. Sensacional. Então, você teve um berço extremamente musical, né? Pois cara. Até recentemente eu postei falando um pouco sobre isso. Eu tenho colocado até fotos ou imagens, assim, vídeos e contando um pouco, mas não por narcisismo, né? Por querer, porque isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Hoje em dia, você vai escutar um programa de rádio, você ouve muitas pessoas que estão apresentando o programa falando delas mesmas, né? E como a gente vive também num momento, assim, que todo mundo, a rede social e tal, então todo mundo quer falar um pouco de si, quer mostrar um pouco de si. Sim. Mas acaba extrapolando às vezes. Extrapolando. Né? E quando vai ver algo de alguém, fala que aquela pessoa é narcisista, né? E não tá vendo, né? Mas olha... se trata de outra coisa, né? Então, quando eu quis ali colocar um pouco da história, eu acho que é exatamente mesmo para quem curte o trabalho, para quem gosta, para quem admira como você, meu amigo, ou para quem até está interessado no trabalho. Sim. Então, hoje eu acho que como tudo, né? Como deveria ser, por exemplo, na política, né? Ou então como os caras alguns tentam fazer para conquistar a tua confiança, eu tô sendo transparente com você, de quem eu sou, de onde eu venho. Cara, e ficou de muito bom tom. Inclusive agora, já que você tocou nesse assunto, cara, foi por conta disso que eu falei assim, cara, esse cara tá contando a história dele aqui. Será que
ele aceitaria falar comigo sobre a história dele, né? Legal. E aí, na hora, eu mandei uma mensagem e falei, pô, Dudu, cara, que prazer conhecer tua história. Olha que legal. Vou te mandar um direct, vê lá. Então deu certo. Deu mais do que certo. Então deu certo, porque a ideia é exatamente essa. Não é eu querer ficar falando de mim, ou, né? Tem até aquela brincadeira que as pessoas falam assim, né? Isso rola muito no meio de música, assim. Pô, chega de falar de mim, agora eu vou falar de você. O que você acha de mim? É o narcisismo lá em cima. Cara, mas assim, né? Não, deu super certo, cara. Então a minha ideia é essa, na verdade, passar confiança e também, cara, acaba virando uma sessãozinha de terapia, cara, porque quando você pega e se expõe assim dessa maneira, como eu expus também problemas ali, eu não só falei, eu sou fulano de tal, venho de tal lugar, faço isso, faço aquilo, sei cozinhar e sei andar de bicicleta. Não. Eu chego e também acabo desabafando coisas ali. Seu lado humano, né? Porque eu acho que as pessoas também vão se identificar e vão chegar lá e vão comentar uma parada, daqui a pouco ela também vai e posta também uma coisa na rede social dela falando, inspira para alguma coisa. A ideia é essa. O objetivo, inclusive, do nosso papo aqui, né, cara, é exatamente isso. Trazer reflexão, né? Aqui a gente é muito modesto, né? Muito simples, a gente não tem grandes aspirações. Agora, a gente sabe que esse registro aqui, ele pode edificar pessoas que querem, por exemplo, estudar música, que querem se dedicar a outras profissões e vão ver no seu exemplo um menino que eu conheci ainda garoto e que hoje é um músico universal, né, cara? Muito obrigado, você toca com todo mundo. Mas assim, vamos voltar lá porque eu quero entender bem essa história do seu pai tocando vários instrumentos, você então com a sua mamãe lá, a dona Damiana, que também cantava, teus irmãos, aquela ambiência musical. Como é que acontece de você tocar os seus primeiros instrumentos? O que chega primeiro para você? Porque é difícil falar, eu sei que você é o Dudu da flauta, mas você é o Dudu do violão de 7 cordas, do 6 cordas, do pandeiro, do cavaquinho, do bandolim. Como é que é essa história, cara? O que chega primeiro como instrumento para você? Então, vamos lá, vamos por partes, até porque falar do meu pai, para mim, é algo muito louco, assim, muito complexo, porque ao mesmo tempo que foi uma pessoa que me trouxe muito conhecimento, né, também me trouxe muitos traumas, né, porque era um cara extremamente agressivo, né, um cara bipolar. Então, e quando ele se separou da minha mãe, ele fez alienação parental. Caramba, que pesado. Me afastou da minha mãe. Eu fiquei 7 anos longe da minha mãe. Caramba. E eu senti falta dela nesses 7 anos. Que é um momento em que a criança precisa mais ali de ter essa formação. E ele também não tinha nem tempo para ficar comigo. Ele só não queria que eu ficasse com ela. Ou seja... Foi uma fraqueza dele. Ou seja, né? Hoje eu sou adulto, sou pai e consigo ver isso. E isso me traz raiva, sabe? Então, assim, eu fiquei um bom tempo admirando ele e enfatizando coisas dele, tendo orgulho de coisas que ele talvez não tenha feito, falando coisas que ele talvez não tenha feito. Entendi. Sabe? Tipo, não, meu pai fez isso por mim, meu pai me ajudou. Não, mentira, sabe? Foi uma história com todas essas nuances de exatamente. E quando contexto familiar complicado. Exatamente. Quando a música ali, os instrumentos eram um refúgio para mim, porque ele também não deixava eu sair para fazer certas coisas, para brincar com meus amigos, me divertir. Eu tinha instrumentos em casa. O que eu fui fazer? Eu fui tentar arrumar uma maneira de sei lá, eu nem sei direito, assim. Cara, olha só como você fala uma coisa. Eu fui uma criança muito solitária, né? Isso também me traz muitos traumas, né? Dificuldade de relacionamento. Eu moro sozinho, tenho muita dificuldade de ter... Porque quando você se acostuma a ser sozinho, você resolve as suas coisas assim, né? Se sente mais confortável assim. E o violão chegou pra mim assim, da mesma maneira, cara. Exatamente, cara, porque você... Então os instrumentos eram pra você amigos. Amigos, cara, amigos, assim. E aí eu comecei a aprender... Aí comecei a gostar muito, aquilo virou uma paixão pra mim, né? Tudo aquilo ali. Mas você já tinha algum que você era assim, aquele predileto? Cavaquinho, comecei tocando cavaquinho, logo violão na sequência, bandolim, e a flauta também ela veio, aí ele não queria me colocar numa aula de flauta, eu fui aprendendo flauta por conta própria, de um jeito todo errado, depois conforme o passar do tempo, conhecendo outras pessoas, assim, outros flautistas, eu fui
aprendendo, né? Corrigindo ali erros de Você tem digitação. noção mais ou menos de que idade você tinha quando você começa a despontar nos instrumentos? 11 anos. 11 anos. É, 11 anos. 11 anos de idade. Esse primeiro aí, perdão, antes da flauta, cavaquinho, violão, bandolim, ele te dava umas orientações, assim? Sim, ele dava umas orientações. Sim, bem no começo ele me ensinou os acordes. Ele, na verdade, ele dava aula de música todo sábado lá no sítio, lá para uns rapazes. E aí, lá o sítio era grande, tinha campo de futebol, e aí eu não gostava né, na hora da aula, eu não queria estar perto, porque aquilo ali, de uma certa forma, me dava uma raiva, me dava uma repulsa, mas eu não sei eu não sabia explicar. Sim, coisa claro, de criança é muito também. natural, né, cara? Mas eu não sei. Aí ele começou, aí depois os meninos, quando acabava a aula, os meninos jogavam a bola lá no campo. Aí eu desci para jogar bola. Aí um dia um deles falou assim, meu pai também era Dudu, né? Dudu do cavaco. Aí, ô Duduzinho, por que você não faz a aula com a gente também? Eu falei, não gosto não. Ele, ué, mano, não gosta por quê, cara? Aí, tu tem um monte de instrumento em casa, teu pai aí. Aí ele falou, pô, se tu fizer aí todo sábado, pô, a gente faz a aula, depois a gente joga bola. Eu falei, tá bom. Demorou. Aí eu falei com meu pai, vou participar. Aí comecei a participar. O tempo que os meninos levavam para tirar um negócio, eu levava minutos, assim, era realmente uma facilidade. Você já via, então, um dom muito grande ali, eu não via nada, né? Eu apenas queria ali fazer... Pra jogar um futebol. Aí meu pai devia ver, exatamente. Eu queria era jogar bola. Eu queria, vou fazer essa parada aqui pra jogar bola. Caramba. Porque como eu não tinha muitos amigos, então, qualquer se socializar ali, né, mano, cara? eu dava a vida pra poder tá ali. não perder essa oportunidade, até tocar um instrumento. Então, assim, digamos assim, eu comecei a aprender a tocar um instrumento pra poder ter amigos. E aí, isso depois foi me ajudando muito, né? Tanto que é uma coisa que eu sempre enfatizo, assim, nas vantagens de se tocar um instrumento, cara, né? A música, ela agrega muito, né? Então, você socializa, você conhece lugares, né? Pessoas, né? Então, ídolos, né? Então, assim, é muito legal. Aí eu comecei a fazer as aulas, eu tinha muita facilidade, e aí depois eu comecei a tomar gosto. E aí veio o Valdir Azevedo, né, que eu comecei a gostar das coisas de choro, porque eu já ouvia muito meu pai ouvindo. E aí, numa dessa, eu escutei a flauta do Altamiro Carrilho. Aí fiquei maluco, né? Aí foi uma parada que começou a mexer muito comigo. Meu pai tinha uma flauta guardada em casa. E aí eu comecei a querer tirar som naquela flauta. Ele também tocava flauta? Ele só sabia tirar um som, assim, ele sabia botar os dedos, mas bem assim, sabe? Ele sabia a lógica, né? Que era, ele pegava assim a flauta, aí ele falava, ó, Eduardo, você tem que, ó. Aí ele fazia assim. Ele nem esse recurso aqui ele sabia, só... Os dedos tudo errado com a mão. Mas ele fazia assim. Aí eu... Você vê que ele não tinha nenhuma instrução. Mas a lógica, a cabeça dele era muito boa. Ele era um cara muito inteligente. Meu pai inventou um mini guindaste, cara. Ele construiu e... Então seu pai tinha uma cabeça muito técnica, né? Mano, ele era muito doido, cara. Ele era um cara muito inteligente, muito sacana, sabe? Então, ele tinha esses dois lados. Por isso que, dependendo do meu dia também, às vezes eu tô com vontade de falar coisa boa dele, às vezes eu não tô com vontade. Mas isso tudo é muito natural, né, exatamente. Mas ele era muito inteligente, muito astuto, sabe? Chega a flauta pra você quando você ouve Altamiro. Foi. Aí, mano... Eu te conheço numa noite em 2001. 2001, na Frei Caneca. E foi uma noite muito engraçada, cara. Ali porque eu tinha meses de flauta ali, cara. Não acredito. Eu tinha meses tocando flauta. Mas aí eu comia a flauta, né, bicho? Foi uma noite muito engraçada pelo seguinte, o seu Sérgio de Pina, eu morava em São Gonçalo e eu pegava o busão pra ir pro Leblon, ele morava no Leblon. Sim, sim. Aí um dia ele chegou Tinha até falou, penitenciária naquela rua ainda, né? Que agora é um conjunto habitacional. Isso aí é mais de 20 anos, né, cara? E aí o seu Sérgio falou pra mim assim, vamos comigo lá, vai ter um evento aí, cara, quando eu chego lá, bicho... Altamiro Carrilho. Aí, naquele... Senta aqui, senta ali, e senta ele tava lá. tocando pra caramba nessa época, bicho. Ele tava voando. Eu fiquei sentado ao lado do bicho.
um espaço pequeno, a gente tava se... Velho, branco pra caramba. Branco pra caramba. Eu me lembro de uma coisa muito engraçada, que eu não sei se você se lembra, tinha um decano da flauta, né, que tocava, chamava Levi Siqueira, se eu não me engano. E aí o Levi Siqueira virou pra ele e falou assim, Altamiro, como é que você faz essa técnica aqui? E o Altamiro olhou pra mim, ele já velhinho, ele sorria com os olhos, né, sorriso inteiro, assim. Ele virou pra mim e falou assim, o Corcunda sabe como se deita, meu filho. Ou seja, ele dá o jeito dele pra fazer as técnicas dele lá, tirar o som. Ele falou isso. Cara, foi muito engraçado. Essa noite foi maravilhosa, cara. Quem é Altamiro Carrilho pra você? Já que estamos falando nele, né, cara? Ah, cara, pô, Altamiro Carrilho aqui, ó. Eu tatuei. Isso aqui é de um disco dele, né, cara? Aí, não sei se dá pra ver. Né? São as mãos dele e a flauta, né? E aí tem umas flores. Isso aqui foi junto com a arte do tatuador. Mas isso foi inspirado numa capa de um disco dele, né? Que eu queria fazer um registro, né? Pro Altamiro. E o Altamiro Carrilho, pra mim, é... Como é que você chegou a conhecer ele pessoalmente? Sim. Conviveu com ele? Sim, Foi sim. através do seu pai? Como é que Foi através do meu pai. Meu pai já o conhecia, já tinha tocado com ele. Uhum. Há muitos anos atrás, né? Então, assim, aí meu pai um dia ligou pra ele e tal, aí me botou pra falar com ele, eu fiquei nervoso demais, parecia que eu tava falando com, sabe, parecia que eu tava falando com o Vini Júnior, tá ligado? É mais ou menos que eu sou tricolor, não Pô, mas o cara é mundo, né, bicho? O cara representa a gente, pô, desde 2007 que a gente não ganha uma bola dessa. Não foi pra ele, né, cara? Sacanagem. Mas eu acho que foi até, sabe, foi maneiro, porque... O resultado, né? Cara, né? E assim, vai lá saber o que o universo prepara para o cara, certeza, o que o cara fez para o universo entregar dessa forma para ele. E só para me gabar, né? Lá da minha terra, de São Gonçalo. São Gonçalo, né, e ele colocou lá, né? De São Gonçalo pro mundo, né? Isso, exatamente. Maneiro. Mas aí você liga para o Altamiro. Papai liga e eu Altamiro falo com ele. E você ouve a voz de Deus lá do outro lado. É exatamente isso, mano. Aí, aí depois aí meu pai me levou pela primeira vez. De surpresa. Olha isso, né, cara? Eu tinha 13 anos, vamos supor. 13 anos. O meu sonho era conhecer o Altamiro Carrilho. Eu falava isso com os meus amigos da escola. Era como se eu estivesse falando grego, né? Ninguém sabia nem o quê? E, porra, eles tinham sonhos muito diferentes dos meus. Porque depois, quando o Altamiro Carrilho entrou na minha vida, os meus sonhos viraram. Então, eu era um moleque... meio, né, assim, nesse período assim, meio sozinho, que gostava de um cara que ninguém sabia quem era, né, da minha geração. Já assim, bem mais velho, né? Bem mais velho, do meu ciclo de amigos, que depois, logo mais à frente, eu fui conhecer outros amigos que eu sabia que eram iguais a mim, que gostavam também da mesma coisa. Que legal, né? Cara. Então, aí, meu pai me levou de surpresa, porque eu vi no jornal, lembrei, eu vi no jornal que tinha... show do Altamiro Carrilho no Teatro João Caetano. Aí era sexta, sábado e domingo. 3 sessões. Aí, porra, aí eu mostrei pro meu pai assim, falei, pai, ó, vai ter show do Altamiro Carrilho. Eu mostrei assim, o jornal pra ele, não falei nada. Aí ele, legal, bacana. Beleza. Aí, porra, chegou no domingo, Eduardo, vamos ali que a gente tem que fazer não sei o quê. Aí eu já saquei tudo. Eu falei, pô, vai me meter uma surpresa, vai me levar no show do Altamiro Carrilho. Aí depois eu ficava assim, né? Durante o caminho, né? A gente tava, né, indo pro centro da cidade e eu não deve ser isso, não. Eu ansioso, né? Falando, né? Não deve ser isso, não. Não, mas o caminho tá parecendo que é. Não, mas não é, não. Mas será que é? Não, cara, eu não vou criar expectativa. Quer saber? Eu não quero ir. Também eu não quero mais. Não, mas eu quero ir, porra. Eu quero ir porque é o show do Altamiro Carrilho. Quero... Altamiro que se... Final das contas, ali, né, cara? Final das contas, carrossel de emoções, né, cara? Chegamos lá, Teatro João Caetano, com o nome dele grandão, né? Altamiro Carrilho em concert. Aí eu... Porra, caralho! Aí fui ver, chegamos lá, o bicho já tava tocando. Meu irmão, eu nunca tinha visto nada daquilo ao vivo, né? Nada parecido. Porque, assim, as minhas experiências aí, nessa idade, era banda da escola, né? Lá em Magé, que isso também é um episódio Grêmio, né? um episódio importante, que também tem episódios engraçados também, mas... Eu tinha um amigo do meu bairro, inclusive, lá do Jardim Catarina, em São Gonçalo, onde eu
namorava, que ele era professor de violão e guitarra do Grêmio Imagiense, né? O Wanderson Villa. Irado. Tocava pra caramba. Irado, ainda irado. toca ainda, né? Que maneiro. Você participou desse Grêmio Participei também? desse Grêmio. Tinha uma banda sinfônica. Isso, é verdade, é verdade. Aí eu tocava nessa banda sinfônica. Comecei a tocar lá, mas a importância das bandas, né, cara, pra formação dos músicos, né, cara? Eu não tocava nada, mano. Eu tava lá, às vezes, eu não fazia nada direito. Mas tava ali, cara. Tinha gente que me queria por perto. Tinha gente que não queria que eu fosse, tal, mas assim, era... Mas, cara, quando você toma essa porrada de ver um Altamiro de frente e começa a ter acesso com ele, você consegue um professor de flauta pra você? Não, meu pai não. Aí ele falava que ele tinha me ensinado. Não, e você é talentosíssimo, é claro que você já ia tirando as suas notinhas ali, né, cara? Não, com certeza. Então, na verdade, você foi meio autodidata durante um bom tempo, né, cara? Sim, com tudo, cara, com tudo que eu aprendi, até a leitura. A música te tocou de uma forma muito especial, né, Dudu? Muito especial, cara. Pô, salvou a minha vida, parece que salvou a minha vida. E eu não sei nem de um... É como se... Eu tenho uma sensação de como se eu não tivesse feito nada. E tivesse recebido tudo isso. Só que não, né? Na verdade, não. A gente entra num transe, começa a estudar muito, começa a se dedicar muito, e a gente não percebe, né? Porque tá muito focado. E aquilo ali se torna um prazer, né? Sim, mas é diferente, né, cara? É por isso que eu me emociono muito quando eu recebi o teu positivo de vir aqui da gente conversar. Eu fiquei extremamente emocionado, porque eu sabia que eu estava diante de um ser humano que a música tinha tocado de uma forma muito especial. Muito, cara. Salvou minha vida de várias formas, em vários momentos. Eu sou meio cético, mas se existe o divino, o espiritual, o Papai do Céu disse para você assim, Dudu, olha, independente dos problemas e das questões da vida, esse presente aqui é generoso e é seu. Uma musicalidade que conseguiu transcender até a instrumentalidade, né? Mano, é muito fácil você ver... É muito difícil você ver bons instrumentistas para um único instrumento. E você teve essa coisa toda sem ter estudo, cara. Que doideira, irmão. Pois é, cara. Assim, na verdade, eu fazia muita força, né, para poder... enfim, eu faço muita questão de contar isso tudo, falar isso tudo, porque eu sei que tem muita gente que vive essa realidade, muita gente que tem essa realidade, mano. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, mano. Vai embora, vai firme, cara. Porque, assim, é difícil, cara. Saca? É difícil pra caramba, mas depois tu se manter, sabe? Cara, é um universo, porra, cara, muito, muito, desculpa o termo, escroto, assim, sabe? A gente querendo te sabotar, mas a gente que quer também... tem dias que você vive situações que você... como se você fosse rico, mas você não é, você sabe que não é. Tu olha a tua conta bancária, tu vê que não é, mas tá ali no meio de todo mundo, é influente, pessoas muito grandes e muito ricas falando que você é grande. Uma cabeça muito preparada. Tem que ter uma cabeça muito preparada, mano, e é difícil, cara. Mas só que você, Dudu, o que eu queria entender é o seguinte, cara, porque você foi tocado pela música, a música foi te conduzindo, né? E você foi estudando. Quando é que você, ou não sei se houve esse momento para você, até me parece que não. Quando é que houve para você um momento em que você dizia assim, cara, eu sou músico mesmo? Porque até agora você me contou uma história um pouco truncada, né? De uma relação com a música muito natural e fluida para você, mas ao mesmo tempo você não tinha uma educação formal musical, de leitura, você vai ser músico e tudo mais. Quando é que chega pra tua mentalidade entender assim, cara, eu sou músico profissional? Então, como eu sempre tive o Altamiro Carrilho como inspiração e vivia essa realidade muito doida de meu pai sempre usar ele como referência, eu ficava sempre com isso na cabeça. Eu quero ser tipo o Altamiro. Mas caralho, o Altamiro já não era o Altamiro há 50 anos. Mas eu não tinha essa noção de realidade. E nessa época a internet também era muito precária, né? Né? Então a gente não tinha muito recurso assim, de saber como é que funcionava a roda, né? Como é que funcionava o sistema. Mas eu fui seguindo, fui tocando. Aí eu com 15 anos, eu
já fazia umas serenatas, tocava em Petrópolis com meu pai, a gente participava de um grupo, mas era uma apresentação de serenata, né? Um show mesmo. E ali eu ganhei meus primeiros cheques, né? Meus primeiros cachês. Meus primeiros cachês, E... Já na flauta. Já na flauta, tocando flauta, né? E agora, quando eu tive que cair a ficha mesmo, foi quando eu descobri que ia ser pai. Pela primeira vez. Caramba. Eu tinha 16 anos quando eu descobri, 17 quando minha filha nasceu. Eu ainda tava no ensino médio. Que porrada, cara. E a minha filha... Como é que é o nome da sua filhota? Melissa. Mel. Estamos mandando o papai Dudu. Papai te ama Você tem muito. outra, você tem uma outra filhinha, né? Tenho, a Flora. A Flora que é a sensação das redes, né? Que eu boto um negócio lá. Ela é pequena Miss Sunshine Curumim. Porque é igualzinha a você, cara. Ela parece pra caramba, que é muito fofinha, ela usa óculos, né? Tem franjinha, ela me lembra muito eu quando tinha a idade dela. Até fisicamente, o jeito também é muito parecido. A Melissa, então, já é bem mais velha, né? A Melissa tá com 20 anos. 20 anos. Você já é pai de uma mulher. De uma mulher de 20 anos, cara. E é a minha melhor amiga, minha parceira, amor da minha vida. Ô, Melissa, aqui do Pau Brasil Podcast, estamos deixando um beijão pra você, pra Flora também, né? Papai te ama também. Aliás, cara, vou me permitir aqui abrir uns acordezinhos, se você Por favor, cara, permitir. Lindo esse teu violão, hein, bicho? Cara, é um violão legal. Eu tô tentando voltar. É um violão legal, pô. A tocar de novo. Violão, bicho. Maneiraço, cara. Seguinte... fazer só uns acordes aí pra você mostrar pra galera, né? Mas tinha uma coisa bonita num dos seus discos, cara. Como é que era aquela... Mel e Flora, que eu fiz pras minhas filhas. coisa linda isso, obrigado, cara. Eu que coisa agradeço, linda, irmão. Pô, obrigado. Imagina a minha emoção de tocar uma música que você compôs para as tuas filhas. Sim, Do último álbum do Dudu, que é o Cidade Nova. Cidade Nova, tá lá nas grandeza, plataformas. né, cara? E é um álbum completamente
diferente das coisas que você vinha fazendo, porque eu ouvi Sim. muito o jamming, né? O jamming, que foi muito legal. É. Aliás, galera, botem aí na internet aí, ó, tem um clipe oficial de jamming. Tu tava ali meio James Dean, assim, meio artistão. Ali, cara, porra, casaco de couro, cabeludo. Porra, copo de uísque na mão. Charuto! O bagulho. Foi muito legal. Porra, aquilo foi produção fina, hein, Foi, cara, foi. Ali já era biscoito fino, não, né? Não, ali era Sony Music. E foi feito pelo Daniel Medeiros, né, que é o meu parceiro de muitas produções, cara. Um cara, então vou mandar um abração pro Daniel Medeiros, aí se estiver assistindo. Um cara que eu tenho muito carinho, muita admiração, com quem aprendo muito. A gente, ele morou um tempo também em Portugal, fazendo lá, trabalhando também com produções, com estúdio, né? Porque ele tinha esse estúdio 707, que depois ele passou, mas a gente voltou a trabalhar nesse estúdio agora, né? Que é aqui em Copacabana. Sim. E o Daniel é demais, sensacional. Ele que produziu as edições e a direção foi feita pelo Mussa. Cara, ficou muito lindo aqui. E as imagens do Fernando Fernandes, que é um grande um abração para essa também. equipe aí que ajudou o Dudu aí nesse trabalho. Top. E vou dizer uma coisa para você, cara, ficou um negócio muito fino, né? Cara, ficou legal, né? Bem feito, né? Bem produzido. Tu tá parecendo um galã aí, parece um filme, né? Sim, parece um filme, foi muito bem feito Charuto, mesmo. Uma noite no Rio, né? A galera bota lá no YouTube, Jamming Dudu Oliveira, Jamming com 2 I, Jamming, tem até uma música do Bob Marley que também é Jamming também, né? Mas esse título até quem deu foi o Luiz Luchá, que é um baixista sensacional, e porque a gente tava com uma onda muito de fazer jam session ali por volta de 2014, mais ou menos, a gente fazia no Semente, o Instinto Semente, toda terça-feira. E aí a gente recebia convidados toda terça-feira. E aí eu recebi lá Carlos Malta, o Eduardo Neves, o Snark Pup foi também. Nossa. Caramba, então era da pesada. Era da pesada, aí, cara. E uma galera muito top, assim, o Gabriel Grossi, Arismar do Espírito Santo. Cara, eu tinha muita vontade, se eu puder continuar no projeto, de conversar com esses músicos, né? Alguns deles são todos teus amigos. Cara, se você soubesse a admiração que eu sinto por aquela galera do Choro da Rua. Choro na Rua. Choro na Rua, cara. Tem umas figuras ali. Tem um cara que é da minha cidade, São Gonçalo. Alexandre Maionese, cara, um top. Grande flautista. Pô, mas com certeza todos eles vão ter que vir aqui, cara. Silvério Pontes, pra mim é uma... Silvério é o cara que começou, né, toda a ideia do Choro na Rua, tudo é criação dele, né? Silvério Pontes, que um dos maiores trompetistas do mundo, né, cara? O cara Eu era criança e eu via ele na Vitória Régia, né? Vitória Régia, lá com o Tim Maia. Eu me lembro de uma gravação que o Tim Maia falava assim, Silvério Pontes ao cair da tarde. Ele top, né, cara? O Silvério tem esse episódio, né, do Tim Maia. Mas é engraçado, cara. Com o Zé da Velha. Não, o Zé da Velha, né, cara? E aquela dupla... Sim, eu insisto, né, porque o Silvério, pra mim, é uma das maiores referências da música, assim, e tenho muito carinho, muita admiração, muito respeito. E tá radicado em Niterói, né? Que é pertinho da minha São Gonçalo. Exatamente. Será que ele lá de Moriá será que ele aceitaria, cara, um convite para bater um papo com a gente? Eu acho que ele aceitaria sim, cara. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Aqui, ele tá até falando, né? O Diogo tá falando aqui que nós somos humildes, né? Claro, com certeza, até porque o Diogo é um cara muito centrado. Mas aqui é legal pra caramba, tá? Aqui é top, cara. Aqui o estúdio do nosso amigo é top, bicho. Pô, cara, Netinho Albuquerque, que pandeiro de ouro, né, esquece, cara? Netinho, de ouro, Netinho Albuquerque. Bebê Kramer, pelo amor, que corda. Cara, eu sou louco por acordeon, bicho. Meu avô era Rogério Caetano. Aí não, aí você falou no safado. Um papa, né, cara? A gente, eu Diogo aqui do Pau Brasil Podcast, tô mandando um abração pra todos esses músicos. E a gente não pode deixar de falar da nossa diva Dani Spillman. Dani, né? Cara, eu tô namorando uma conversa com a Dani Spillman. E na verdade, assim, como eu fui dançarino de salão, né, há muito tempo. Sim. Eu tô tentando trazer a Dani junto com uma professora de dança, Paulinha Leal. Por quê? Top. Na verdade, cara, eu tinha muita vontade, e você aproveita até a sua oportunidade, para trazer músicos que tenham um olhar especial para música, para dança. Sim. O Bebê, por exemplo, tinha aquele projeto... Da Feira do Bebê, Cara, eu adoro, tanto cara. Aqui, eu adoro cara. também, eu acho...
uma coisa está sempre associada à outra, né? São artes que uma é linkada à outra. Tem também, cara, um cara também sensacional também, que é o Zé Paulo Becker, né? Que eu trabalho com ele. Nossa, um violonista de primeiríssimo. E a gente vai lançar um clipe agora aí, bacaníssimo aí, de uma música que ele fez pro Ailton Krenak, né? Sim, o Krenak. Que é um morrito com Krenak. E aí a gente fez um clipe, cara. Que é a música é meio salseada e o clipe tá lindo e tem um casal dançando maravilhosamente. E eu queria te agradecer muito, porque nos meus tempos mais boêmios, antes de eu ser papai, eu tenho um filho, Noé, papai te ama, meu filho, tem um filhinho de 6 anos, mas antes a minha vida era eu morava na Glória, na Benjamin Constant. E morei na Benjamin também. Ah, legal, bacana, cara. Morei muitos anos lá. E aí a minha vida era lá, Panera à noite, baile do Almeidinha, essa fada, Dudu de Oliveira, Eduardo. Essa fada é uma parceria com o Eduardo Neves, que bomba, né? E o Eduardo tocava lá nesse baile do Almeidinha. Isso era ponto alto do Almeidinha, né, cara? Hey, essa fada é muito legal, cara, né, cara? Muito obrigado, cara, porque a gente que gosta da música pra dançar, né? Cara, que coisa... Outro músico. O baile do Almeidinha faz falta, né, cara? Cara, faz falta, né? Falta, né? Falar, né? Pô, Hamilton. Hamilton. A gente tá sentindo falta. Muita falta. Um abração pra você. Você é um gênio. E aquilo que você fez com o baile do Almeidinha pra cena carioca, pra gente que gostava aí de dançar. Nossa, que momento. Foi top, cara. Que momento. A gente namorava nos bailes do Almeidinha. Maneiríssimo, cara, né, cara? Assim, pô, galera. Demais, dançar. Pleno circo voador, né, bicho? Cara, um templo, né? Nessa época, eu fazia as jam sessions. Porque o baile do Almeidinha era terça, né? Isso. Então, eu fazia na jam session. Era durante a semana. Né? A gente começava depois que acabava o baile, porque o baile começava cedo. E aí a gente, na verdade, começava um pouquinho antes de acabar, né? Eu morei um tempo em Santa e tive a sorte de um dia cruzar com 3 músicos que eu... eu tô namorando, inclusive, para trazer para Rafael Malmite, vem aqui conversar com a gente. É outro gênio, né, cara? Agora, o Malmite é o seguinte, cara, o Malmite, ele tem uma qualidade incrível, porque ele é bom músico, mas um ser humano. Cara. É uma doçura de pessoa. É um cara né? muito bom. Conheço o Malmite desde que ele chegou aqui. Nos primeiros dias Luiz dele. Barcelos também. Luizinho, que eles chegaram juntos, inclusive. Chegaram inclusive. Boa, né? E aí eu me lembro que um dia eu tava tomando uma cerveja lá no Bar do Gomes, e aí de repente tá o Malmite, o Bebê Kramer e o Selvagem, todos 3 gaúchos. 3 gaúchos. Batendo papo, cara. Aí o Malmite foi embora cedo, e a gente ficou até de madrugada, eu, Selvagem e o Bebê Kramer. Foi a única vez que eu conheci. Mas, Bebê, se você estiver ouvindo a gente, senta aqui com o seu acordeão magnífico, cara. Vem bater um papo, você não sabe o quanto eu tenho vontade de conversar com você. Mas, Dudu, olha só, vamos lá. Você começa, então, os seus trabalhos pela flauta, profissionalmente? Ou você já leva outros instrumentos juntos? Então, cara, como existem vários tipos, né, de trabalhos, né, vários nichos, né? Eu comecei, por eu ter aprendido muito a tocar tocando em serestas, né, que é fazer esse papel de acompanhar, de fazer introduções, solo no meio, acompanhar e tal, eu acabei me identificando muito no samba. Né? Por conta das gravações do Zeca, que sempre tiveram aquelas produções do Rio do Hora, com muita flauta e tal. Então eu comecei a ouvir muito Zeca Pagodinho na minha adolescência por conta da flauta. Você já tinha o Eduardo, já conheceu o Eduardo Neves nessa Conheci época? Nesse contexto. Legal. Conheci de ver, de assistir, de ouvir. Anos depois que a gente veio se tornar amigo, assim, que ele me conheceu ainda muito jovem, assim, com 18 anos, 19. Puta instrumento. Para o Eduardo, para mim, é uma das maiores referências, cara, porque não só o instrumentista, que ele é fantástico, mas a cabeça, cara, o arranjador, o compositor, sabe? Ele a maneira como ele vê música, como ele raciocina, o bom gosto, que para mim vai muito além de conhecimento, né? Bom gosto se aprende em escola, né? Exatamente, é um requinte, né? Porque você pode muito bem ensinar para a pessoa ali coisas ali que são de bom gosto, mas é bom gosto para você, né? É muito relativo isso. Só que ele acerta muito, assim, são muitas ideias boas, sabe? É o Quincy Jones do samba. Então deixa eu te fazer uma outra pergunta. De repente eu vejo você, que é um chorão raiz, pra caramba, você cresci nas rodas de choro mesmo. chorão.
Cara, de repente eu vejo você tocando jazz, brother. Então, como você falou primeiro, né, dos instrumentos e tal, e aí no samba eu comecei a fazer uma carreira ali de fazer uma coisa que no meado ali, no começo do ano 2000, meado do ano 2000, não se tinha muito, que era um flautista nas rodas de samba fazendo as introduções, os contracantos, tudo que era feito nos discos, eu reproduzia ali ao vivo. E isso não era muito comum. Né? O pessoal fazia mais uma melodia. Né? E os caras que gravavam, eles não estavam tocando nas rodas, assim, em muitas rodas de samba, né? Como o Dirceu Leite e o Eduardo Neves, sim. que eram os caras que mais faziam, né? Top, o Maionese também chegou a gravar coisas também, mas não era muito comum, porque esses caras estavam tocando em coisas muito grandes e nas coisas menores não se tinha isso. E eu fazia isso nas coisas menores. Né? Novinho. Isso você já depois tinha foi um capricho virando. Ali, né, cara? Isso foi virando. Eu não estou querendo dizer que eu sou a referência disso, não, longe de mim. Mas muita gente se inspirou ali, gente que toca para poder fazer o mesmo, né? Então, isso foi muito maneiro, assim, porque eu também nunca parei para prestar atenção nisso. Não é por minha causa, não tem nada a ver comigo, não. Mas assim, tem também, porque depois de um certo ponto eu comecei a gravar bastante também. Gravei DVDs, gravei discos e tal. Você virou realmente uma referência, né, cara? Você não quis isso, não projetou isso, mas o seu trabalho, o seu carinho com aquele formato diferente foi de você virar uma referência. Fazer né? um ao vivo ali, e isso tudo sem partitura, né? Sem, sem ter aqueles nada arranjos escrito, de orquestra. Apenas tudo decorado, entendeu? E aí veio o que entrava também, a cabeça do arranjador, porque hoje em dia, quando eu penso em fazer qualquer tipo de contracanto numa roda de samba ali, por exemplo, com o Galo Cantor, que é um grupo que eu trabalho bastante, é tudo meio que pensando como arranjador. Não ficar o tempo todo fazendo frases e só para mostrar que eu sei. Não. É pensar como aquilo ali contribui para a música. Tu tem que tocar e ouvir, né? Conjunto exatamente. Ali, né? Isso, e, inclusive, aprendi muito com muita gente, assim, o Walter e o Valdir, né? Que foram os caras que me ensinaram muito. Nossa, assim, na minha adolescência, assim, o Walter me acolheu, porque aí meu pai virou as costas para mim quando descobriu que eu ia ser pai. Então, o Walter me acolheu muito, assim, e aprendi muito com esses caras, porque eu comecei a tocar na noite com esses caras. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu respeito todo mundo, mas o que eu já vi o Walter fazer nas noites, nas madrugadas, quando eu pensava que não tinha mais da onde ele tirar a frase, onde é que aquele cara tem isso, cara? E pra ele, aquilo ali era a mesma coisa que tomar um café. Ele não tava nem aí pra isso. Ele só tocava. Ele gostava de tocar, tocava porque, né, gosta, né? E é o cara, como é que tá o mestre hoje? Deve ser bem idoso, né? Tá idoso, tá recolhidinho, né, na casinha dele. Já tá retirado. Tá na dele, assim. Mas olha, a gente tá falando aqui, pessoal da nossa audiência que talvez não conheça, a gente tá falando aqui de dois irmãos, Walter e Valdir, que nos anos 60 e 70 foram os campeões de gravações. O Valdir principalmente, né? O Valdir gravou praticamente todos os discos do Roberto Ribeiro, Gonzaguinha, Clara Nunes, todo mundo, cara. Tem no YouTube aí discos dele acompanhando Jamelão, vídeos dele acompanhando Jamelão. Aquele vídeo é sensacional. É uma aula, né, cara? É uma aula de violão. Pra galera que tá tocando violão hoje, a galera tem que ver essas coisas, Tem que ouvir Walter e Valdir. Porque, cara, com esses caras que eu aprendi, inclusive, né, no próprio instrumento, no violão de 7 cordas, mano, faz uma frase e tem que fechar no acorde. Não é fazer simplesmente uma frase, não. A frase tem que fechar no acorde. Eu me lembro muito do professor Sérgio de Pina falando isso, né? Ele não gostava desses 7 cordas só bordando solto. Não faz sentido. Não, é um instrumento harmônico, né? Não faz sentido. Como é que você vai tocar violão de 7 cordas sem você ouvir Dino? Sem você ouvir Valdir? Sem você ouvir Rafael Rabelo quando tocava ainda o violão ali de 7 cordas de aço e tal? Então, assim... E você foi bem próximo, então, do Walter e do Valdir? Sim, né, porra. Muito, cara. O sobrinho dos caras, assim, porque o Walter, principalmente, que foi um cara que me acolheu pra caramba, me ajudou muito, assim, sabe? E era um cara que não tinha condição nenhuma de acolher ninguém, de ajudar ninguém. Pobre. Mas eu não tinha nem casa. Aqueles homens eles são muito parecidos contigo, né? Foram tocados de uma forma pela música que a gente nem sabe entender. Porque, na verdade, cara, alguns músicos comentavam que eles nem tinham, assim, formalidade de leitura. Não. Né? Só o Valdir decifra, né? Isso já é uma coisa, assim, que diferencia, porque
eu, por uma extrema necessidade, tive que aprender a ler. Porque comecei a tocar em naipes, já, né, a gravar e tal. E aí então o instrumento te puxava para isso. Tinha que saber ler. Cara? Aí eu comecei a andar com uma galera, né, lá de Niterói, que é uma galera já do erudito, né? O Fabiano Segalotti, o Watson Cardoso. Nossa, o Segalotti do trombone. Né? E aí esses caras me botavam muita pilha. Mano, não tem como você ter dificuldade com leitura. O Eduardo Neves também falava, pegava muito no meu pé e falou, cara, tem que ler igual o jornal. E aí eu comecei, aí aquilo ali mexeu num lugar de orgulho comigo, porque eu ia gravar e os caras comendo leitura e eu não. E aí eu falei, quê? Não se sobrevive só de improviso, porque os caras falavam, mas tu toca pra caramba, tu improvisa pra caramba. Eu falei, não, mas eu tenho que ler também. Eu quero e aí os arranjos, né? Eu comecei eu comecei a fazer uma associação de som com o que estava escrito. Li uns livros para pegar ali e tal, mas como é que eu ia conseguir fazer a leitura dinâmica? Aí eu comecei a fazer essa associação. E essa tal frase, essa tal frase, é como aprender a ler normal, ou um outro idioma, né? Sim, e aí você foi nesse processo se formando como um músico mais completo, sim, né? Sim. Entendendo a parte de teoria, de leitura. Sim, porque de harmonia eu já entendia bem, né? Eu só não tava com eu sabia ler, mas lia assim, catando milho, sabe? E não tinha uma leitura dinâmica. Quando rola a chegada da Melissa na tua vida, né? Que pelo que você tá me dizendo, foi eu tive um primeiro divisor de água na minha vida, que foi a separação dos meus pais, que foi muito traumática. Porque meu pai bateu na minha mãe muito, foi muito violento, sabe? Então, assim, foi muito traumático. Então, eu tive um divisor de águas aos 10 anos. Eu tinha acabado de fazer 10 anos quando isso aconteceu, sabe? E aí, isso acabou com a minha vida. Aí eu fui obrigado, a buscar outros refúgios. E a música, ela me acolheu, assim, mano, como se fosse uma energia, uma força maior me puxando. E aí depois eu tive um outro divisor de águas, que foi um pai precoce, né? No nascimento da minha filha com 17 anos. Aí isso mudou tudo completamente também, de novo. E aí eu fui obrigado a me tornar homem. Mas você já tava assim, ganhando para ser provisor, ou você teve que agora não tem jeito, agora não tem jeito. O que eu fiz, cara? Minha primeira atitude foi começar eu peguei uma agenda que meu pai tinha, escondida, comecei a ligar para todo mundo que eu vi ali, o telefone de quem gente dos músicos, né? Tô aí, tô tocando, tal, não sei o quê. Aí o Valdir falou, pode ser que eu tenha um trabalho para você, final de semana. Vai fazer alguma coisa? Falei, não. Se o senhor falar, eu vou. Aí ele, então tá. Aí fui tocar nessa parada com o Valdir. Dali, depois de pouco tempo, ele me chamou para entrar no grupo, no Chapéu de Palha. E o grupo, né, que já tinha uma formação, já tinha passado por inúmeras formações, assim, foi mudando. E aí, nessa época, tava eu entrei no lugar do Josias, que é um dos fundadores, né? Aí tava o José Mendes de saxofone, o Luiz Carlos no pandeiro e o Valdir no cavaquinho e o Patrick no violão. Patrick Ângelo. Vamos mandar um abraço pro Patrick. Pô, Patrick, amor da minha vida. Patrick é meu amor, cara. Olha, você... Patrick Thier, que é o filhinho dele, pequenininho, fofo demais, que faz o aniversário um dia antes de mim. Um beijão pro Thier também. Patrick, cara, como eu gosto do teu violão. Patrick tem que vir aqui, cara. O Patrick gravou um disco agora, cara. Vamos chamar o Patrick pra o disco do Patrick é um dos discos mais lindos que você vai ouvir na vida, O Patrick não cara. toca só 7, né, cara? O Patrick sola um violão. Então, o disco dele é de violão solo de 6 cordas, se chama Violão Afro-Brasileiro. Olha que legal. Cara, é lindo, é emocionante. É um dos discos mais perfeitos, cara, assim, que existe, cara. Eu vou buscar isso. E aí eu cheguei no grupo, o Patrick já tava lá, tinha acabado de entrar também. Aquela indumentáriazinha. Camisa listrada, chapéu. E aí, mano, isso foi muito bom, porque eu tava tendo ali, já fazendo também amizade também com pessoas também da minha idade, como era ele, o Wellington Monteiro, o Joãozinho do pandeiro, que é um parceiro nosso também. Eu já conheci o Ronaldinho do Cavaquinho, que é uma fera máxima, que é um cara que agora fundou o Instituto Valdir Azevedo lá em Conservatória. Uma fera, né? Eu acho que ele inclusive tem os instrumentos do Valdir. Tem, tá tudo lá, cara, no acervo. E aí eu comecei a andar com essa galera,
sacou? Eu e o Patrick pra caramba, eu vivia na casa do Patrick, e a gente começou ali... Cara, então o Valdir foi Queria muita fundamental para você nesse momento de dificuldades aí, de atribulação, É, né, cara, o Valdir me chamou pra tocar, e aí o Walter me acolheu. Falou assim, vem morar aqui em casa. Caramba, você morou um tempo na casa do Walter, Morei na casa do Walter. Lá em Acari, Fazenda Botafogo. No meio né? da favela. O Walter sempre morou pra ali, né? Pra lados da Baixada. Isso, né? O Valdir mora em Vilar dos Teles. Não, agora o Valdir tá no sul. O Valdir foi morar no sul com um filho. Sim. E o Walter que tá por aqui. O Walter, inclusive, eu encontrei com ele recentemente num evento que fizeram que foi organizado pelo Mará. Mará do Acordeon, que é do Forró Sacana. Ele fez uma homenagem ao Zé Calixto. Ah, claro. E aí o Walter tocou. O Walter é muito ligado a ele, né? E eu conheci muito o Zé Calixto, gravei em um disco do Zé Calixto, tudo por causa do Walter. Outra figuraça. Também, e aí eu encontrei o Walter, assim, ele já tava com problema de visão. Mas tava lá, cara, tocou lá com os caras. Cara, você não sabe, assim, o sentimento que me dá de vê-lo tocando violão de 7 cordas, cara, é orgânico, né? É orgânico. E sabe aquele vídeo que o famosíssimo, que o Gênio Yamandu gravou com ele, lá na casa dele, né? Tava o Walter e o Valdir, coisa e tal. Isso. Ele falando, cara, às vezes até esqueço que eu sou músico, eu vou pegar o violão no dia que eu vou tocar. Já saí de carro, às vezes esqueci que meu violão tá em casa. Que doideira, como é que aquele homem toca aquilo? Cara, uma vez ele foi pegar uma Kombi, cara, e deixou o violão encostado na árvore e foi embora na Kombi. Aí, caraca, roubaram o violão. Nossa. Aí o Paulão que recuperou o violão dele, cara. O Paulão 7 cordas recuperou o violão dele. Aí eu lembro que ele tava puto da vida, porque, porra, né, roubaram o violão dele. Porra. Eu falei, mas como assim roubaram? Ele falou, eu esqueci na árvore e levaram o violão. Eu falei, puta merda. Aí depois o Paulão achou, o Paulão falou, vem aqui em casa. O Paulão morava na Hermenegildo, vem aqui em casa buscar o violão. Ele tá aqui. Aí ele levou uma garrafa de cachaça presente pro Paulão. Cara, mas uma cachaça mineira, uma cachaça boa, assim, né? Aí eu lembro de conhecer o Paulão nesse dia. Ah, legal. Paulão hoje é, meu amigo pra caramba, cara. Também é outro gênio. Tá doido? Paulão é demais. Mas olha só, eu me lembro de um dia, eu tive um contato muito estreito com o seu Sérgio de Pina, né? O pai do Marquinho. Esse também era muito doido, cara. Mas ele eu não sei o que ele gostou tanto de mim. Maneiro. Que às vezes ele chegava lá, pegava o busão, cara, porra, de São Gonçalo, porra, 2000, ano 2000. Nessa época aí, o Sérgio de Pina tava indo direto pra Lapa, tá? Sim, com certeza. Às vezes eu tava tocando umas paradas, ele brotava. Sim. Brotava, aí ficava chamando a menina pra dançar. Figuraça, cara, adorava meu maestro. Aí quando eu chegava lá na casa dele, eu achava que eu ia ter uma aula, né? Aí ele falava assim, Diogo, vem comigo aqui. Cara, um belo dia, eu entro num apartamento na Leopoldo Miguel, em Copacabana, cara. Quem atende a porta? Altamiro. Altamiro morava ali na Leopoldo. Eu fiquei completamente desconcertado. Ele me deu um CD autografado, eu não sabia. Eu tava de frente de Deus, assim. Agora, esse período, agora tu vê, né? Leopoldo Miguel já era porque o Altamiro morava na Atlântica, tá? É mesmo, cara? Sim, o cara foi rico, né, bicho? Ele foi rico, mas acho que acontece muito assim, as idas e vindas, má gestão, né? As idas e vindas da vida. Mas né? ele morou na Agora Avenida tem Atlântica. uma coisa, eu não sei se você pegou isso, com certeza você pegou. Teve uma coisa que me marcou muito, cara. Clássicos em choro do Altamiro Carrillo. Pô, tá maluco. Cara, como é que aquele cara pega tudo ternário do clássico, joga pra binário, transcreve aquilo tudo. Ganhou prêmios, né, com esse disco. E, inclusive, eu tô criando um trabalho aí pra fazer, né? Você tem uma coisa muito bacana, né, cara? Você reverencia demais no seu toque, né? Você consegue pegar as nuances, porque o Altamiro ele tinha uma articulação muito dele, né, cara? Ele tinha um jeito de tocar meio diferente dos demais, né? Tinha, cara. E tudo tá em cima do que você falou, da articulação. É mesmo?
No caso dele, sim, muito articulação e o som dele, né? Que o som dele era muito particular, que é um som muito lindo. Então, mas certamente a articulação é 50% assim, de tudo que faz ali o jeito de um flautista tocar. Aquelas coisas que ele fazia, aquelas fantasias que ele criava, né? Cara, pô, faz algo um pouquinho. eterno. Demais, né? Cara, eu vi aquilo quando eu era pequeno, cara. Eu via na televisão. Eu fico até emocionado de falar isso, porque eu não. Era celestial, cara. É demais. Eu também. Eu amava tudo que aquele cara fazia, celestial. né? Agora, você imagina, eu, um menino, né, que não tive nenhuma formação musical, de repente o seu Sérgio de Pina me pega pela mão. Nem me disse que é pra onde ele tava indo. Cara, quando eu abro a porta, que eu dou de cara com Deus na minha frente, falei, cara, eu não sabia onde eu botava. Eu falei, meu Deus. E nessa época ele tinha gravado um CD chamado Simplesmente Música, que não tem nas plataformas e eu tô com as últimas cópias, né, lá em casa guardado. Se eu não me engano, esse CD que ele te deu, né? Cara, pois é, que era um CD independente, né? Na época ele tava tocando com o Pedrinho Bastos, isso, Maurício Verde, Roberto Saliba, que depois foi o Weber Freitas também. Mas, e aí, inclusive eu tô vendo uma maneira de poder disponibilizar esse material, esse disco aí, ver como é que pode ser feito. Né? Porque, assim, começou a faltar patrocínio e aí a galera foi começando a fazer umas paradas assim mais independentes. Sim, né? Foi um período que todo mundo fez, que todo mundo fez. Né? Não existia streaming, né? Era tudo CD, então as pessoas produziam os próprios CDs para vender nos shows. Isso. Né? Vendiam nos shows, assim, e era tudo feito de uma forma assim, independente Cara, mesmo. Tô me lembrando aqui, eu vou errar muito na harmonia, mas vou pedir para você fazer umas notas comigo de uma coisa que o Altamiro tinha também que eu não sabia, né? Que era aquela vertente. Pela rua onde mas o destino não quis, sofrendo afinal. Meu sonho é você, que é todo meu mar. Tudo terminou de um modo banal. Cara, isso é tão bonito, né? Até quando o cara para. Altamiro Carrilho e Átila Nunes. Isso, Altamiro Carrilho. Cara, você tem uma memória incrível, cara, prodigiosa, né? Meu sonho é você, essa música é linda Meu demais. sonho é você, cara. Tem uma pegada assim meio Mulambo. Exatamente, que é do Jaime Florencio, do Meira. Do Meira. Rapaz, que demais. Dudu, assim, cara, eu já tô explorando demais a tua pessoa aqui. Eu sei que você tem trabalhos para fazer. Pra gente ir, né, numa direção de concluir a nossa conversa tão saborosa, né? Cara,
Hoje, eu tenho uma curiosidade muito grande porque você tem uns músicos que te cercam, que estão sempre contigo, né? Uhum. Tem uma galera do Jambu aí que faz umas paradas muito legais, né, O Pedro Franco. Cara, como é que é aquele baterista? Johnny Kapler. Esse cara toca muito. Pô, né? tem nome de artista de cinema, né? Cinema, Johnny Kapler. E ele é deficiente visual, né? É cego. Porra, é um dos músicos mais incríveis, assim, com quem já toquei. É o Júlio Florindo. Júlio Florindo no contrabaixo. E o Pedro Franco, que é uma máquina, né, bicho? O que esse cara não toca, né? O Júlio Florindo também é um grande músico, que tá tocando agora lá no Diogo Nogueira também, filho do Jadir Florindo, né? Que era um grande técnico de gravação e de som também, de show, né? Então tem sim, cara. Tem uma galera com quem eu trabalho, que eu tenho muito orgulho. E... Quais são os seus trabalhos mais atuais? Assim, com quem que você tem tocado mais? Então, o que você tem jogado mais nas redes e gravado? Eu sempre tentei conduzir assim, a carreira, como eu sempre tive esse lance do solista, então eu sempre tentei fazer o seguinte: fazer os trabalhos com artistas para que eu pudesse fomentar, né? Pagar ali os meus trabalhos como artista, meu solo. Né? Então, assim, fazendo trabalho meu como Dudu Oliveira, eu estou fazendo agora o espetáculo que é Altamiro Carrilho 100 anos, né? Que agora em fevereiro eu vou fazer no Rival, que vai ser... que na verdade eu faço o espetáculo dos Choros Imortais, que é o disco mais importante da carreira dele. E aí eu fiz na Casa do Choro, alguns meses atrás, que eu faço, na verdade, é como se fosse viver 1964, que foi o ano que foi gravado o disco. Então o conjunto fica de Regional do Canhoto, todo mundo a caráter, e eu personaliza o Altamiro. E eu de Altamiro Carrilho falo como se fosse, eu interpreto o personagem, né? A personagem Altamiro Carrilho. Falo como ele, faço as brincadeiras e tal. Ele ali nessa idade dos 30 e poucos anos dele. Quando ele lançou o 30 e pouco, não, acho que já tinha 40 mais ou menos, foi de 64, ele é de 24. Isso. 40 anos, que ele tinha exatamente 40 anos. E esse ano faz 60 anos dos Choros Imortais e 100 anos, né, de Altamiro Carrilho. Sim, então 100 anos, você no dia vai 21 de dezembro. Essa peça. Então, não é bem uma peça, é tipo como se fosse um espetáculo musical ali, mas e a gente vai fazer no Rival em fevereiro. Porque eu ainda não tô com a data, mas eu sei que vai ser em fevereiro. E aí faço esse show, né, que é homenagem. Fiz também lá em Belo Horizonte, também com o pessoal de BH também, o centenário do Altamiro, só que aí já foi com um repertório só de músicas autorais dele. Mas então, agora eu tô com esse projeto dos Choros Imortais, e eu lancei o disco, né, o Cidade Nova, que então vira e mexe. Faço também uns shows em cima desse projeto. Vida Voa, adoro Vida Voa. Vida Voa, cara, é uma música cantada. É meio um trap, né? Assim, um trap, só que tocado com formação de jazz. Ali? Sou eu cantando, Eu e Marcele Mota. Marcele Mota, exatamente. Incrível, a música. Cara, procurem aí nas redes, né? Cidade Nova do Dudu Oliveira. Que é muito legal, que tem cantadas, tem o Vida Voa. Tem o Partiu, que é uma parceria minha com o João Martins. Muito legal. Que é um gênio. E o Vacilo, que é uma música que eu canto sozinho, que eu fiz aí meio que... Sim, botando a boca no mundo. Bicho, porra, protestando legal. Protestando legal, É verdade, é verdade. Esse álbum, né, são músicas que foram feitas na pandemia, né, cara? Como é que foi a pandemia pra você, brother? Cara, se não é música, mais uma vez... a gente tá ferrado, né? E engraçado que os músicos foram que mais ficaram sem trabalhar, assim, artistas, né, no modo geral, né, organizadores e tal, ficou todo mundo sem trabalhar, então a gente ficou dando um jeito ali. Eu, como tinha feito coisas assim pra novela, eu consegui segurar um dinheirinho ali mas chegou uma hora que também acabou, né, assim, mas foi terrível. Mas assim, cara, e aí perdemos muitos amigos, né? Nossa, foi muito triste, cara. E a música salvou muita gente, né, cara? Porque a gente fazia as lives ali, aí salvava a gente, salvava os outros, né, cara? 3 garrafas de vinho por dia, aquelas coisas, né? Doideira, né, cara? Foi puxado, foi pesado, né? Foi, cara, a humanidade. Me diz uma coisa, renasceu. você nesse período de pandemia, você tava com projetos assim do tipo, vou compor, vou gravar, e como é que foi pra você na tua cabeça? Nasceu Cidade Nova, porque eu morava na Cidade Nova na época, e o disco todo foi feito na pandemia.
Sim. Sabe? Todas as músicas foram compostas na pandemia. Ah, legal. Então Cidade Nova é um fruto direto da pandemia. É um fruto direto da pandemia que foi gravado depois, né? Foi lançado esse ano, mas foi gravado no ano passado. Sim. E aí é um disco, assim, que foi uma coisa que... É um disco que eu tenho... Que tá toda a minha verdade ali, assim, muita entrega, minha música e tal. Tem essa canção linda que você fez para as suas meninas. Sim, saiu pela Biscoito Fino. Biscoito Fino, que é uma gravadora, é um disco, né, muito legal. Então, eu tô fazendo, né, esse projeto do Altamiro, tem o Cidade Nova, e tô fazendo tô gravando um disco com um grande músico lá de Belo Horizonte chamado Marcelo Giran. Marcelo Giran, meu irmão, que eu sou muito fã. Um abração, muito instrumentista. Também. Brabíssimo, o cara é... Marcelo Giran. Marcelo Giran. E a gente, é um maestro, cara. E a gente tá gravando um disco de flauta e piano só, né? Tocando música clássica, mas fazendo uma releitura popular de música clássica. Então, legal. Nós gravamos Bardineri, gravamos Arioso, tudo de bar, né? Essas duas são de bar. Gravamos Marcha Turca, que é de Mozart. Gravamos 5 por enquanto. A gente tá vendo como é que a gente vai lançar isso. Mas, cara, é genial. Assim, o disco... Vou te mandar uma faixa pra você ouvir. É muito legal. Já vai estar aí. Vocês misturam? Como é que é isso? Vocês, cara, mixam no meio do tema? Como é da... cara, assim... É difícil explicar, né? É difícil explicar. A gente toca a música como se a gente estivesse tocando uma música popular. A gente, mas é tudo muito organizado, tudo arranjado, né? Tudo... Mas é muito legal, porque ele é um virtuoso do piano. Dos clássicos, você curte quem? O Parrudo? Parrudo é o maior que tem. Eu gosto muito do Jean-Pierre Rampal também, porque é uma das maiores referências, né? Mas o Emmanuel Parrudo, é claro que ele é a maior referência atual dos flautistas aí, sem dúvida, cara. Ele é o Rampal do momento, né? Eu lembro que o Altamiro falava do Rampal, né? Na época dele. E o Rampal era louco pelo Altamiro, né? Quem não era, né? E aí eu tô fazendo agora também de trabalho, assim, eu tenho o Lady Night, da Tata Werneck, que eu toco lá saxofone, flauta, cavaquinho, desde a primeira temporada. E eu tô fazendo também a convite do grande, do maravilhoso Feijão, que é o cantor, compositor sensacional, que ele lidera a banda lá e me convidou para participar fazendo o programa Tô Nessa, que passa todo domingo após o Fantástico. Estou fazendo a turnê Xande Canta Caetano, né, do Xande Pilares. Cara, isso deve estar sendo muito... Nossa, foda, muito, né, cara, muito, assim, porque muito... o Xande tá na... ele tá na crista da onda, né, cara, e muito merecido, porque é um gênio, né, cara. Cara, e é uma pessoa humilde, né, bicho? Você vê muito, que ele, cara. Ele reconhece... Muito, chega a ser esquisito, assim, porque você fica até sem jeito, porque ele te faz ficar tão à vontade... que você fica sem jeito. Você já viu ele conversando nos podcasts, bicho? Ele lembrando do cara que guardava carro na época. Ele lembra de tudo, cara. Ele lembra de tudo. Eu fui lá no Turano com ele lá, cara. Eu fui lá na laje do Galinho, que é o primo dele, Galinho, com o tio dele, o Gugu. Isso na pandemia. E aí... Porra, comemos churrasco pra caramba. Você já fazia trabalhos com ele antes? Ou não, cara, não. Inclusive, nesse dia foi até uma, assim, eu tava indo fazer um outro tipo de trabalho, de publicidade ali, e acabei encontrando com ele. Mas eu já tinha tocado com ele quando ele participou do Pagode, Samba do Zeca, que era... lá no Jockey, e foi aniversário do Zeca Pagodinho, e ele foi um dos cantores convidados. Então a gente, e ele cantou música beça, então a gente acabou ali tocando muito, levando muito som, e depois a gente foi trocar uma ideia no camarim, e daí surgiu uma amizade. Cara, eu fiquei muito emocionado, né, quando ele ganhou lá o Grammy. O Grammy, cara, mais do que merecido. E ele ainda falou de São Gonçalo de novo, cara. Falou, São Gonçalo. Ele falou das comunidades, que ele é demais, cara. Ele é demais. Xande de Pilares, eu não sei se você vai ouvir, se você assistir aqui. Eu e o Dudu estamos mandando aqui do Pau Brasil Podcast um grande abraço de admiração pela tua humildade, pela tua simplicidade, cara. E genial. Você é um craque, um cara, sabe tudo, um cara que ensina muito, assim, cara. Naturalmente. Então vocês estão viajando no Brasil aí com essa turnê, né? Sim, cara? Então, estamos viajando aí. Acho que parece que vai ter também depois uma Europa aí no meio do ano, em 2025. A gente deve fazer essa tour. O projeto é muito perfeito.
E assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Pretinho da Serrinha, porque foi o cara que me deu muitas oportunidades, abriu muitas portas, começando lá com o Verão Mangueira. E sou muito grato, assim, aprendo muito também o Pretinho da Serrinha, que tá também bombando, tá na crista da onda também. Pretinho. E é um cara que, esses dias tu viu o Milton lá esses dias, não? Então ele é um cara que tem boas ideias, é um cara também eu vi, se eu não generoso me engano, pra caramba. vídeo seu tocando com o Chico Buarque, né, cara? Acho que foi um lance também que você Foi, agradece um ao lance lá do Pretinho, Verão né? Mangueira. Já tinha conhecido o Chico já em outras situações, assim, tanto gravando com o Moisés Marques, também como lá no Semente, que vira e mexe, ele brotava lá. Moisés é um outro cara também que eu acompanho muito, Sensacional, cara. né? Moisés é demais, né, cara? Ele tem uma música recente aí que é aquela... Carrossel no breu, quem de fato sou eu. Moisés é né, demais, cara. Que compositor, ele né, cara? É fera demais, muito, né? muito, cara. Muito, outro muito, também que muito. eu acompanho muito. A banda também. Joia Rara, que é criada por ele, né? E você tocou bastante tempo com ele, toquei, cara? Mas gravo ainda os discos dele. Há pouco tempo atrás eu toquei junto lá com ele, num trampo que ele me chamou, que foi bom pra caramba. Que noite, cara. Sensacional. Bacana. E também outro cara também que a gente deixa um abração, Moisés, ó, curto demais, você cara, de demais. muito tempo, hein? E o último disco dele agora eu gravei também ali algumas faixas e sensacional, saiu pela Biscoito Fino também. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Além do Altamiro, existe um músico que pra mim também era como se fosse Deus, né, cara? Dominguinhos. E você chegou a tocar Toquei com também, toquei né, com cara? Dominguinhos. Cara, sensacional, e como era também um exemplo de humildade. Total, assim, né? Uma mansidão, cara, né? Boa, cara. Dizem que o Pixinguinha também era assim, né, cara? Cara, eu carrego o velho comigo aqui. Puxa, você é Pixinguinha e Coltrane. Olha, demais, John Coltrane, cara, Pixinguinha. demais. Carrego os velhos aqui comigo e Altamiro aqui, cara. Você tá cercado por tudo isso, né, meu irmão? Ele tinha umas coisas também. O Dominguinhos era outro que era tocado de alguma forma muito sensacional, né, cara? Música, né, e muito bom gosto, né? Total, brother. Demais. Total. Dudu, meu irmão, olha, eu não sei como eu vou terminar essa conversa. Acabou? Externando aqui a minha profunda. Pô, já ia pedir um Zé Delivery, pô. Vou dizer uma coisa pra você, cara, assim, eu não esperava primeiro que você fosse aceitar o meu convite, né? Por que não, porque, assim, é um projeto bem simples, bem humilde, Olha ele, né, de novo, cara? olha ele de novo. Vocês depois tem que pedir pra ele fazer aqui sabe, um vídeo aqui mostrando como é que é. Isso aqui, cara, é fino, cara. Não, a gente tá em Laranjeiras, mas tá? Olha, a gente tá em Laranjeiras. A parada é a seguinte, cara, fino aqui mesmo é a intenção de deixar um registro, assim, positivo, cara, e você bacana. tá sendo muito feliz e tá assim, quem sou eu pra dizer o que é certo e o que é errado, mas me parece estar no caminho muito certo. E o que eu quero, sem nenhuma pretensão, se eu parasse agora eu já estaria feliz, cara. Olha com quem eu tô aqui. Um músico desse que late, né, cara? Com essa versatilidade, com a musicalidade que transcende, né? Eu não esperava, de fato, que você viesse. Tô falando bem sincero pra você, porque, cara, eu sou completo anônimo, né? Mas eu queria muito que você se sentisse bem-vindo aqui, que você fosse tratado com o mesmo carinho que você dá pela música, né? E assim, é muito edificante, emocionante pra mim ver a história de um menino que eu vi tocando flauta lá em 2000. De repente esse cara ganha o mundo, se torna uma referência para música internacional, né? Porque você toca jazz, você toca Dona Lee em samba, voadão, acabou, né, que a gente cara? você falou do jazz ali, a gente não, eu acabei interrompendo, mas o lance do jazz foi porque eu também acabei, é claro que a gente acaba inclinando para isso, ainda mais eu tocando flauta, saxofone, né? A entrada do saxofone na minha vida trouxe muito isso. E quando eu descobri Coltrane, assim, na minha vida, assim, foi muito por causa do Eduardo Neves também, e foi, cara, um divisor de águas na minha cabeça, e uma paixão muito grande. Te levou para estudar um pouco de harmonia, improvisação, sim, sacar essa sacada eu já tinha, acho que na verdade mais para estudar linguagem, né, que é a linguagem do bebop, né, e o modal, que também, né, é muito importante, muito aplicado e é complexo de entender. E isso tudo, depois, eu não foi intenção nenhuma me tornar um músico de jazz, um jazzman, e sim trazer para minha música, a música brasileira que eu faço,
e fazer essa mistura, né? Você sempre fusionou, né? Porque, inclusive, o jamming é um filme. O jamming já é fruto disso. Só que o jamming eu comecei a fazer um disco. O jamming eu levei 7 anos, cara, porque parava, você gravava. Foi amadurecendo, né? E passando aí por fases, por isso que é um disco que eu nem, assim, porque é um disco tão misturado, sabe? Que Mas é um primor, E aí depois eu queria o Cidade Nova, eu quis fazer uma parada mais focada, mais contestada, exatamente. Focada. Pois é, meu irmão, mas assim, é uma trajetória muito linda, né? Você sabe que você já deixou, assim, uma pegada indelével na nossa música, né, cara? E Sim. a música, você devolveu para ela, a impressão que eu tenho, cara, é que eu nem pensava que você viria, porque, assim, era para mim uma emoção muito grande te receber e eu achava que tinha que ter as luzes mais caras, assim, mais raras para ter você falando comigo, né? É emocionante mesmo para mim. Obrigado, porque, mano. Obrigado, cara. Obrigado. Eu te agradeço demais. Você é um cara extremamente generoso, é um cara muito legal, muito bacana. E o que seria de nós, artistas, se não fossem pessoas como você, que também é um artista, mas também uma pessoa também que admira trabalhos, vai lá prestigiar e convidar a gente para poder fazer esse registro tão bacana. E eu quero aqui convidar... E ter voz de fala, né? E eu quero aqui convidar a nossa audiência para seguir o do Flau lá, do Flau no Instagram. Porque o que acontece, cara? Eu tive um tempo aí na pandemia muito afastado, né, do meio musical, não pegava um instrumento, questões pessoais, né, que a vida pesa um pouco na gente, fui morar mais longe, coisa e tal. Mas, cara, eu quero muito voltar a acompanhar os teus trabalhos, como eu fazia nas noitadas aí, a ver você tocando com a Joia Rara. Meu amigo Rafael Malmite, vem aqui conversar com a gente, cara. Eu adoro o Malmite. Malmite é demais, cara. Espero que você tenha se sentido bem aqui. Muito. Que você possa receber de mim a admiração e o carinho que você mesmo inspira na gente ao te ver tocando de forma tão genial, tão generosa pra música, né? Sendo você, cara, que alegria poder ter você e conhecer você e cara, mais que recebendo assim. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado de verdade. Tudo que eu disser é pouco, bicho. Muito obrigado mesmo. Gente, estamos terminando aqui. Valeu, Dudu. Muito obrigado. Valeu, gente. Abração pra vocês. Tchau, tchau. Bom demais, cara. Foi, Iago.